Olá, meus queridos e amados irmãos. Satisfação estar com vocês mais uma vez para meditarmos na gloriosa palavra de Deus. Amém? Vamos estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus. E o tema desta tarde é Igreja dividida, ou seja, igrejas divididas. Ué, pode dividir uma igreja? Vamos meditar aqui, irmãos? Vamos meditar aqui nesse tema das igrejas divididas? 1 Coríntios, abre sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Amém? Vamos ler aí? Abre sua Bíblia aí. Vamos ler juntos. Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelas quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, um evangeliza e ganha aquela alma para Jesus, e o outro vai pastorear aquelas almas, vai ensinar, vai ministrar a palavra, e vai levar aquele alimento que vai fortalecendo aquela pessoa que se converteu ao Senhor Jesus. E é como a criança, tem que ser um alimento moderado, ou seja, uma palavra moderada, uma palavra que venha alimentando gradativamente aquela pessoa espiritualmente, para que aquela pessoa vai crescendo na fé e se fortalecendo, recebendo o alimento espiritual vindo de Deus, para que aquela pessoa vai se fortalecendo espiritualmente e tendo conhecimento do que é ser cristão, servir ao Deus único e verdadeiro, ao Senhor Jesus. O versículo 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Cada um receberá o seu galardão. Meus amados, vamos comentar aqui um tema meio polêmico. Eu quero que todos entendam a minha posição. A minha posição. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma árvore. Ela é uma árvore. Nós somos galho dessa árvore. Ou seja, galhos que produzem frutos. Jesus é o tronco da árvore. Você já viu uma árvore com um galho só? Só um galho? Só a bananeira, né? A bananeira, ela não tem galhos. O coqueiro também. Tem muitas igrejas que são coqueiro e são bananeira. E tem igrejas que são árvores.
Daquelas igrejas surgem outras igrejas, mas que têm o mesmo perfil, que têm as mesmas origens daquela igreja. Estão entendendo? Daqui a pouco você vai entender. Então o que acontece? Tem ministérios, meus amados, que existem há dezenas de anos, centenas. É um ministério fechado. Fechado. Os irmãos daquele ministério, eles não se comunicam, não reconhecem irmãos de outros ministérios. Para ele, o ministério que ele congrega é único, é o certo. Para ele, na visão dele, daquele irmão, daqueles irmãos, daquelas pessoas, dos líderes, a igreja deles é a única igreja certa. As outras estão todas erradas. Todas vão para o inferno, todos os crentes de outro ministério vão para o inferno. Porque, segundo a visão deles, a única igreja certa é a deles. A igreja deles. O ministério deles. Agora eu quero falar de outras igrejas que os pastores estão lá, naquele ministério há algum tempo, e não tem oportunidade de trabalhar. Tem ministérios que tem 1.000, 2.000, 3.000 pastores sentados na tribuna, esquentando o banco, não fazem nada. Por quê? Porque o líder não abre campo de trabalho para eles. Eles ficam ali, naquela rotina. Passa meses, semana, meses, anos, ali. Às vezes, igreja com 200 pastores. Nem todos têm a oportunidade de ministrar a palavra. Nem todos têm a oportunidade de colocar em prática aquilo que Deus deu para ele. O dom da palavra, o dom do cântico, o dom de administrar, o dom de pastorear. Foram ungidos, foram ordenados a pastor, mas estão lá parados. Mesma coisa se você passar numa garagem de carro e ver lá 200 carros, 300 carros à venda e ninguém compra. Fica lá enferrujando. Quando for funcionar aquele motor daquele carro, dá um trabalho danado. A bateria já não funciona mais, o óleo do motor já está ressecado, dá um trabalho para funcionar. O pastor que fica muito tempo, meu amado, 1 ano, 2 anos sem ministrar, fica ali só mesmo esquentando o banco ali. O dia que colocar ele para ministrar a palavra, ele vai... Se ele for um teólogo, ele ainda pode se basear na teologia e fazer alguma coisa. Mas se for um irmão que não tem teologia, que hoje é difícil, a maioria tem, mesmo assim, ele não está exercitando o seu ministério. Está parado. Então, quando ele for pego de surpresa para ministrar a palavra, ele vai ficar meio perdido ali. Aí o que acontece? Esses pastores, alguns deles que têm a chamada e têm o desejo de trabalhar, eles separam, saem daquele ministério, desligam daquele ministério e abrem igrejas. É o que está acontecendo ultimamente. Igrejas pequenas, igrejas com 20 pessoas, com 40, com 50, com 80, com 100 pessoas. Eles estão abrindo trabalho porque eles querem exercer a sua função, o seu ministério,
E por que não a sua chamada? Então, meus irmãos, o que acontece, meus amados? Muitas igrejas hoje estão evangelizando. Igrejas pequenas. As grandes se acomodaram. As igrejas grandes, tem muitas igrejas grandes que, algumas, não todas, muitas, se acomodaram. As suas ovelhas, todo final de mês, são tosquiadas. E o caixa da igreja cada vez mais aumentando. Aí o pastor tem que dar um destino para aquele dinheiro que está entrando ali, muito dinheiro. Compra cadeira, compra púlpito novo, ar-condicionado, sons, e compra isso, compra aquilo, troca o piso da igreja, troca o carpete, troca isso, troca aquilo, troca a porta, coloca ar-condicionado e tanta coisa para poder o dinheiro dos irmãos aparecer, porque os irmãos estão dizimando. Precisa aparecer aquele dinheiro. Só que tem uma coisa. Muitos daqueles irmãos pagam aluguel, às vezes estão desempregados, às vezes passando necessidade. Os irmãos contribuem no dízimo, contribuem com as ofertas constantemente, são fielmente ao ministério. Mas de repente aquele irmão fica desempregado, ou mesmo acometido por uma doença. Alguém vai visitá-lo? Alguém vai levar uma cesta básica? Alguém vai ajudar o irmão a carregar a sua cruz? Será? Será? Eu tenho informações que não. Eu tenho informações de irmãos que, na hora mais difícil, os líderes viram as costas. São muitas ovelhas, não tem como visitar todas. São muitas, eu entendo. Tem ministério com 3.000 membros. Imagina um pastor ir na casa de todos os 3.000 visitar. Mas ele pode mandar alguém. Ele pode ter uma equipe de pessoas que fazem visitas para ver se o irmão está passando necessidade, está com a luz cortada, está com problema financeiro. E a igreja está na hora da igreja ajudar. A igreja primitiva era assim. Os mais pobres ajudavam o mais fraco. E depois eles se compartilhavam suas riquezas e todos comiam, bebiam e se alegravam. Vamos ver aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina. Na doutrina. O que é doutrina? Ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias. Não era quarta, sexta e domingo, era todos os dias no templo. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja aqueles que se havia de se salvar. Todos os dias, meus amados, tinha salvação de almas. Todos os dias. E a igreja foi crescendo de tal forma, chegou ao ponto que Deus permitiu uma perseguição para que aquele povo se espalhassem e levassem o evangelho para outros que estavam precisando. Ele estava alimentando da palavra ali, evangelizando aqueles mais próximos, mas tinha alguém bem mais longe que precisava de ouvir a palavra. E Deus entrou em ação. O Senhor Jesus levantou ali Paulo, né? Paulo, vou ser resumido aqui. Paulo levou a palavra para toda a Ásia,
toda a Ásia, espalhou pela Europa, por vários países, levando a palavra de Deus. O que eu quero dizer aqui é que a igreja tem que estar unida. Igreja de Cristo unida. Não é ministério. Esse ministério não se comunica com os outros porque esse ministério guarda o sábado. E quem não guarda o sábado está excluído desse ministério. Eles não consideram, porque eles guardam o sábado, somente eles vão ser salvos. Tem outro ministério que fala que a salvação é somente para 144 mil. Não vou citar aqui, meus amados. Não vou citar aqui, por ética, nome de nenhuma igreja, nenhum ministério. Mas vocês já sabem do que eu estou falando. Ministério que somente 144 mil serão salvos. Então, nós estamos perdendo tempo, porque já tem mais de 144 mil pessoas salvas. Só no Brasil são 60 milhões de cristãos. Em outros países aí, Estados Unidos, tem mais de 100 milhões de cristãos. Então, estamos perdendo tempo, né, de evangelizar. Só serão salvos 144 mil, na visão desse ministério, desses líderes. Outro fala que eu não vou naquela igreja, porque o pastor daquela igreja, que fundou aquela igreja, o pastor que fundou aquela igreja, ele era da minha igreja, da minha. Ele agora se rebelou e abriu outra igreja. Então a nossa igreja não reconhece aquela igreja como igreja. Nós nem com a paz do Senhor saudamos aquela igreja. Ninguém daquela igreja. Não gostamos daquele pastor, nem daqueles irmãos. Incrível, né, irmãos? Coisa incrível, né? Lá no céu vai ter a separação, né? Esse lugar aqui, Jesus vai falar assim: quem era de tal ministério fica aqui. Quem era de tal ministério fica aqui. Será que vai ter isso lá no céu? Ou aqueles que estão presos nas placas vão ficar? Você que está preso numa placa, eu sou desse ministério, vai ficar aqui na terra, porque a placa não vai subir. Você vai ficar grudado na placa. Estou errado? Eu não gosto dessa igreja, porque o batismo dessa igreja é errado. Eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo certo está lá em Atos 2,38. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro falou aquela palavra e alguém escreveu o que Pedro falou. Importa que seja batizado em nome de Jesus Cristo. É a mesma coisa que eu falasse assim: irmão, hoje eu vou na sua casa em nome de Jesus Cristo. Irmão, você vai lá na minha igreja? Hoje eu vou na sua igreja lá em nome de Jesus Cristo. Irmão, você vai fazer tal coisa? Vou lá, irmão. Em nome de Jesus Cristo eu vou lá. Esse termo que Pedro usou. Se Pedro recebeu a ordem de Jesus, vamos ver aqui? São Mateus 28:19. São Mateus 28:19. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e disse, no versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder. É-me dado. Depois no versículo 19, Jesus deu uma ordem para todos os discípulos, apóstolos, dizendo assim: ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado, você acha que Pedro iria desobedecer a ordem do Mestre? Que Pedro não ia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ia batizar em nome de Jesus Cristo? Você está enganado, você está equivocado. Pedro batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro batizava depois que Jesus subiu ao céu. Ele continuou a missão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era a ordem de Jesus. Aqui em Atos 2,38, Pedro falou: importa que seja batizado em nome de Jesus Cristo.
Ou seja, em nome de Jesus Cristo, eu vou lá no rio e vou batizar todo mundo. Na hora que foi batizar as pessoas, aqui não está escrito, mas eu tenho certeza que Pedro disse: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora esse termo usado, eu batizo em nome do... importa que sejam batizados em nome de Jesus Cristo, importa que eu vou à igreja hoje à noite em nome de Jesus Cristo, importa que eu vou orar por aquela pessoa em nome de Jesus Cristo, importa que eu vou ao hospital visitar, eu vou lá ao hospital visitar aquela pessoa em nome de Jesus Cristo, e Jesus vai curar. É o termo que Pedro usou. E as pessoas se pegam nesse tema aí, nesse versículo, para fundar um ministério baseado nesse batismo, que não é o batismo de Jesus. Jesus disse: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo tem que ser em nome dos três, da Trindade. Entendeu? E as pessoas que estão batizando dessa forma, não quer dizer que vão ser salvas. Só que eles ignoram as demais igrejas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles começam a julgar que não são dignos de entrar no céu. E eles falam que só eles vão ser salvos, porque o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é errado. Como que é errado? Se foi Jesus que ordenou. Como que é errado? Não pode ser errado. Entendeu? Então são pessoas que não têm a mente aberta, não são esclarecidos, eles acham que por aquela linha ali eles estão corretos. E não estão. Não estão, porque a Bíblia tem que ser cumprida à risca. Tudo que Jesus mandou, nós temos que obedecer. Tem outras pessoas que dizem assim: eu não vou naquela igreja lá, porque aquela igreja lá as irmãs são obrigadas a usar saia. São obrigadas a usar saia. E a minha mulher gosta de usar calça comprida, a minha filha gosta de usar calça comprida. Vamos tirar a prova na Bíblia a respeito da vestimenta do homem e da mulher? Deuteronômio 22:5. Mas, irmão Ademar, isso aí é para Israel. É para Israel. Nós não somos obrigados a fazer o que Israel fazia. Quer dizer que o Deus de Israel era um Deus. O nosso Deus é outro Deus. Será? Deuteronômio 22:5. Se você nunca leu esse texto, vamos meditar agora junto? O tema diz assim: acerca dos vestidos do homem e dos vestidos da mulher. Ou seja, das vestes do homem e das vestes da mulher. Versículo 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher. Vamos repetir? Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher. Porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Abominação. Você, mulher que está usando roupa de homem, você está abominando. O que é roupa de homem? O que é roupa de homem? O que é roupa de homem? Camisa? Calça? O homem usa saia? Porque o homem que usa saia também, ele está transgredindo, ele não pode usar saia. Pelo que eu estou entendendo aqui, a roupa de homem é calça comprida e camisa. Mulher é blusa e saia, ou então vestido. Então, quando a mulher usa calça comprida, a calça comprida bem apertada, está mostrando totalmente o corpo da mulher. E o nosso olho é a candeia do nosso corpo. O nosso olho vê tudo. Infelizmente, o homem, principalmente o homem carnal, ele olha na mulher que está de calça comprida, ele observa os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. E tem irmãs que tem o corpo muito bonito, e a calça modela certinho o corpo daquela irmã. E daí? Mas o vestido também. Modela, o vestido também modela. Principalmente aquelas irmãs vaidosas que gostam de usar saia aberta na lateral, que mostra as pernas. Irmãs que gostam de usar vestido transparente para que alguém olhe.
vaidosas, irmãs que gostam de usar aquela saia bem justinha, que mostra todas as curvas do corpo. Outras usam blusas sem mangas, bem degotada, parecendo parte dos seios. Lamentavelmente, meus amados, são pessoas que estão desconformes à palavra de Deus. Temos que ser prudentes, termos pudor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos que ter cuidado com o nosso corpo. Porque se uma mulher fizer um homem pecar, ela vai pagar por aquilo. Porque ela demonstrou, ela fez propaganda do corpo dela. E aquele irmão que não vigiou, que olhou e cometeu pecado porque na sua frente tinha uma Jezabel, que tentou conquistar Jeú, mas não conseguiu. Jeú mandou lançar ela do alto da torre e para baixo. Ela morreu, todos sabem o final de Jezabel. Jezabel foi uma mulher terrível. E, infelizmente, tem algumas Jezabéis dentro das igrejas que estão fazendo com que os irmãos venham a pecar, olhar e cobiçar. Infelizmente, existem irmãos ainda que não vigiam. E da mesma forma, os irmãos, tem irmãos que são muito vaidosos, que usam roupa muito apertada, usam, todo tipo de coisas. Irmãos que são vaidosos, que têm suas barbas grandes, que acham que aquela barba vai chamar a atenção. As irmãs, olhem, mas que aquele pastor tem tão bonito, ele é bonito aquele pastor, aquela barba dele é linda. Vaidoso. Isto aí está cooperando para trazer para a igreja, para o ministério, somente coisas negativas. E tem pessoas que falam, não vou lá, porque lá é muita vaidade demais. Aí as pessoas vão para outro ministério, começa a criticar. E tem ministério também que não saúda com a paz do seu Jesus. Não saúda com a paz do seu Jesus. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, ela é uma paz que Ele mesmo deixou em São João, capítulo 20, versículo 19 e versículo 20. Vamos ver lá? São João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e as portas estavam fechadas, e os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se, pois, Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhe, paz seja convosco. Foi Deus que entrou naquele lugar? Foi Deus que entrou ali ou foi Jesus? Foi o Senhor Jesus ou foi Deus? Deus não pode vir na terra, meus amados. Através de Jesus Cristo, Deus demonstrou para a humanidade o seu poder, o seu amor, a sua grandeza através de Jesus. Jesus precisou se tornar a forma humana para que ele até disse, Tomé, eu e o Pai somos um. Vamos ver aqui? Ou seja, Jesus disse para os discípulos, né? Para o discípulo em geral. João 10:30. João 10:30. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Somos um. Somos um. O que acontece? Não tem separação. Não existe separação. Deus, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é o Senhor. O nosso Deus, Ele é o Pai. O Senhor Jesus é o Filho. E nós temos ainda o Espírito Santo, que cuida da igreja. Então não existe nós irmos até Deus a não ser por Jesus. Jesus não disse, não, ninguém venha ao Pai a não ser por mim.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como é que nós podemos saudar alguém com a saudação que não é do Senhor Jesus? Ele disse assim, a paz seja convosco. A paz seja convosco. No versículo 20, capítulo 20 de João e versículo 20 diz assim: E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. No versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Envio a vós. E a minha paz seja convosco. A paz do Senhor Jesus. Vamos ver aqui? Para concluir aqui, nós temos em João 14, 27. João 14, 27 diz assim: Deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A paz do Senhor? É a paz de Deus? Não, é a paz do Senhor. Deixo-vos a paz. A minha paz vos deixo. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo saúda com bom dia, com boa noite, com boa tarde. O crente saúda com a paz do Senhor. A paz seja convosco. A saudação cristã é esta. O crente que saúda com bom dia, ele não está sendo correto com Deus. Porque Jesus deu a ordem. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Se ele deixou a paz para nós temos a paz conosco. E quando você dá a paz, cumprimenta o irmão com a paz do Senhor, é porque você tem a paz e está entregando a paz para o irmão. Se você está entregando bom dia para o irmão, boa tarde para o irmão, é porque você não tem paz. Você não tem paz para entregar para o irmão. Você tem o bom dia. Bom dia é a saudação do mundo. Jesus disse, não vos dou a paz como o mundo dá. O mundo dá bom dia, dá boa noite, boa tarde. Mas o crente é a paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, só resumindo, meus amados. Hoje, as igrejas evangélicas, muitos ministérios estão como a Torre de Babel. Torre de Babel, cada um falava linguagem diferente, um não entendia o outro. Até que a torre parou, não teve jeito. Um falava inglês, outro entendia em francês, outro falava alemão, outro entendia hebraico, aramaico e muitos português, com certeza, né? Alemão. Mas tem muitas igrejas que estão achando que, da forma, os ministérios, que da forma que estão, não se relaciona com outro ministério. Tem irmãos que passam em frente à igreja, certa igreja, viram o rosto para não olhar para os irmãos, como se eles fossem os únicos cidadãos dos céus. Eles são salvos e os outros não são salvos. Estão adorando o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Mas por ignorância, por falta de conhecimento, vira o rosto. Você cumprimenta a paz do seu irmão. Ele não responde. Porque a sua igreja é inimiga da igreja dele. São inimigos. Mas espera lá. Serve a Deus, lá fala de Jesus, a de cá fala de Jesus e são inimigos? Não se relacionam, não tem comunhão? No partir do pão e nas orações não tem comunhão? Misericórdia, né? Vamos orar para que Deus abençoe, para que essa torre de Babel pare de ser construída e seja um só povo, um só rebanho, um só pastor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se sentiu-se ofendido, me perdoe.
Mas eu falei aqui a palavra de Deus, aquilo que eu falei dentro das Escrituras Sagradas. Não acrescentei nem diminuí. Falei aquilo que está acontecendo, que é a minha visão e que eu não concordo com muitas coisas que estão acontecendo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.